eu sou a Meg e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Terra do Sol, da Eliana Portela. Esse livro é dividido em 3 partes e a primeira parte se passa em 1976, que é quando Dmitri e a Natasha, que são 2 russos, eles vêm para o Brasil, eles são médicos e pesquisadores, eles vêm para o Brasil, para o estado do Amazonas, para pesquisar novos tipos de remédio usando plantas nativas do Brasil. E eles acabam se apaixonando por esta terra e vão ficando aqui. O Dmitri chama o Brasil de Terra do Sol, porque lá na Rússia é muito gelado, sempre tem muita neve e é sempre muito branco. Então, quando ele chega aqui, ele sente o calor e tudo mais, e ele começa a chamar aqui de Terra do Sol. Com o passar dos anos, eles vão aprendendo mais sobre a cultura brasileira, eles aprendem a falar português, e eles se apaixonam tanto por essa terra que eles vão ficando. Até que a Natasha, a esposa do Dmitri, ela engravida. Eles ficam muito felizes porque é o primeiro filho do casal e tudo mais. E nasce o pequeno Yuri. E desde que o Yuri nasceu, ele foi entregue para Yara cuidar dele como babá, digamos assim, enquanto a Natasha trabalhava e cuidava das pessoas como médica, né? A Yara tomava conta do Yuri. E o Yuri começou a se tornar muito nativo daqui. Ele não tinha nada russo. Ele não se parecia nada com os pais, assim, em questões de afeto, porque os russos são meio distantes, meio frios, e o Yuri já não tinha nada disso. Ele já era uma criança mais receptiva e mais amorosa, como os brasileiros. E com o passar dos anos, ele foi se tornando mais parecido com um filho do Brasil do que com um filho russo. Quando o Yuri tinha 6 anos, a Yara teve uma filhinha, a Moara, e ela era uma menininha bem bonitinha e o Yuri sempre tomou conta dela, como se fosse uma irmãzinha para ele. Mas, infelizmente, assim que a Moara nasceu, ela era recém-nascida, bebezinha, o pai dela contraiu febre amarela, assim como a Natasha. Então, os dois acabaram não sobrevivendo e o Yuri era pequeno, ficou sem a mãe, e a Moara também ficou sem o pai. A Yara, que já tomava conta do Yuri, começou meio que cuidar do pai do Yuri, do Dmitri, porque ele ficou bem arrasado com a morte da esposa. Ele perdeu a esposa para a febre amarela, assim como a Yara também perdeu o marido. Então, eles começaram a um apoiar o outro e um cuidar do outro. E nessa, nasce um amorzinho entre a Yara e o Dmitri. O Dmitri no começo tenta resistir, porque ele acha que ela tá confundindo as coisas, porque ela começa a morar na casa do Dmitri pra cuidar do Yuri e tudo mais, e ele acha que ela tá confundindo as coisas e que deve alguma coisa pra ele, mas ela fala que não, que ela gosta dele e tudo mais, e ele acaba cedendo, porque ela é uma moça linda. Imagina, uma índia linda, morena, alta, com o cabelo liso, escuro, escorrido. Então ele acaba cedendo aos encantos dela e eles ficam juntos, eles começam a morar juntos como um casal. Bom, até que um dia o Dmitri resolve vir para São Paulo. Ele resolve sair do Amazonas e vir para São Paulo. A Yara nunca tinha saído do Amazonas, da floresta onde ela foi criada, e ela fica meio que com o pé atrás, mas pelo amor dela, pelo Dmitri, ela deixa tudo pra trás, deixa a família e vem com ele e com a Moara e o Yuri. E eles alugam uma casa e começam a morar aqui em São Paulo. Bom,
A segunda parte do livro já conta mais a parte onde o Yuri e a Moara já estão maiores e eles já estão decidindo o que eles querem ser quando crescer, digamos assim. O Yuri escolhe ser médico igual o pai e ele tem um sonho, que é se tornar membro da Organização Médicos do Mundo, que é uma organização sem fins lucrativos que junta médicos e levam esses médicos para lugares que as pessoas não têm acesso tão fácil à saúde. Então, o sonho do Yuri é ir para Moçambique, na África, e trabalhar lá e cuidar das pessoas, assim como um dia o pai e a mãe dele fizeram vindo para o Brasil. A Moara, por outro lado, sempre teve o sonho de ser cantora. Porém, ela não conseguiu virar cantora, apesar dela ter uma voz linda e ser super afinada, ela não virou cantora. Mas ela recebeu uma proposta, do nada assim, de virar modelo. E ela aceitou logo de cara, porque era uma coisa ligada com fama e tudo mais, e sempre foi o sonho dela ser famosa. Ela é muito bonita. A descrição dela no livro é de uma moça muito linda, muito sexy, muito, muito, muito bonita, que todos os caras viram o pescoço e todas as mulheres também viram o pescoço pra olhar. E ela se dá bem nesse ramo de modelo. Porém, ela sempre foi apaixonada pelo Yuri. Ela sempre nutriu um amor pelo Yuri porque ela sempre soube que eles não eram irmãos, apesar da mãe dela ser casada com o pai dele. Ela sempre soube que eles não eram irmãos. E ela sempre nutriu uma paixão muito grande por ele e sempre disse que ia casar com ele e tudo mais. Porém, a vida deles tomou rumos muito diferentes. Ele terminou a faculdade, ele estava decidido a ir para Moçambique e participar do Médicos do Mundo. E foi exatamente o que ele fez. E ela continuou com essa coisa de modelo, de passarela, e ela virou uma modelo conhecida. Ela fez bastante sucesso, ela ganhou rios de dinheiro, enquanto ele trabalhava lá em situação precária, não tinha como dormir de uma forma muito confortável, a comida era preparada por eles, ele não passou necessidades lá, mas ele passou algumas privações que ela, por outro lado, nem sabia, nem sonhava o que era. Então a vida deles tomou um rumo muito, muito, muito diferente. E apesar deles terem sido criados juntos, eles se tornaram adultos diferentes. Enquanto ela gostava de luxo e gostava de gastar o dinheiro que ela ganhava, ele se contentava com pouco, porque ele quase não recebia nada lá no Médicos do Mundo. Ele via pessoas morrendo todos os dias. Então a cabeça deles foi trabalhada de um jeito diferente e eles ficaram muito diferentes. Apesar disso, a Moara sempre insistiu que ele era o amor da vida dela e ele também nutria um amor por ela. Apesar dele achar que era errado porque eles foram criados juntos como irmãos, apesar de não serem. E essa segunda parte do livro é esse dilema entre ela querer ficar com ele querer ficar com ela, mas ele quer ser o médico do mundo e ela quer ser uma modelo, e um não quer deixar o sonho pra trás pra ir atrás do amor. Então, a segunda e a terceira parte é mais focada nisso, nesse conflito que existe, conflito de amor e profissão. Porque imagina você tem um sonho de ser alguma coisa na vida. Você deixaria esse sonho pra trás por causa de um amor? Um amor que parece que está fadado ao erro. E é uma situação bem complicada para eles dois, porque um não quer abrir mão do sonho pelo outro, mas eles insistem em querer ficar juntos. E é um dilema muito grande no livro. Esse é um livro bem comprido, eu achei ele comprido, e ele tem algumas cenas bem picantes, mas ele não é erótico. Ele é um romance que tem algumas ceninhas mais picantes. Ele é muito bom.
assim, eu li ele em 2 dias. Eu comecei num dia, aí eu parei um pouco porque eu não tive tempo de ler, e quando eu peguei de novo eu já terminei. Então, apesar de ser um livro grande, ele flui muito bem, porque você quer saber o que vai acontecer nesse conflito deles dois, nesse dilema que eles têm, e os pais dele ali no meio, sabe? O que vai acontecer com eles, se eles vão ou não ficar juntos, se um vai abrir mão ou não do sonho. Essas são as coisas que você fica desesperado pra saber. Existem outros personagens na trama, é claro, né? Que são importantes para o desenvolvimento da história, assim como a Maria Clara, assim como o Henrico, a Kika. Mas eu não posso falar muito do livro, porque senão eu vou dar spoiler. Mas basicamente é isso. O livro se baseia no romance entre a Moara e o Yuri, em como eles tentam ficar juntos e o sonho deles, o sonho de vida deles, sempre impede isso, porque um tem um sonho e o outro tem outro sonho totalmente diferente. Tiveram horas que eu tive vontade de entrar dentro do livro e dar na cara de alguns personagens, porque eles me irritaram um pouquinho, porque fica aquela lenga-lenga, sabe? Ai, não sei se eu quero, ai, não sei o que eu faço, ai, não sei. E eu queria bater em alguns personagens, mas enfim. É um livro muito bom, os personagens foram construídos de uma forma muito boa. A autora mostra os personagens desde o começo da vida e como eles chegaram a certos pontos da vida no futuro, né? Como o Yuri se tornou médico, como a Moara se tornou modelo. Então tem um desenvolvimento muito bom de personagens. A escrita é super leve, super... vai assim, flui muito bem a escrita, você lê super rápido o livro, apesar dele ser bastante grande. E eu adorei esse livro. A minha nota para este livro são 4 estrelas, porque eu achei muito legal, eu adorei o romance todo por trás da história, e os conflitos e tudo mais, eu adorei. Eu vou deixar no box de informações os links onde vocês podem comprar o livro. Ele está à venda pela editora Coerência. Eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês. É isso! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!